tarde, pessoal. Falando um pouco aqui do nosso seminário, que tem como professor Fagner, disciplina Farmácia Hospitalar, e a equipe é formada por Gilvan, Galton, eu, Ayrton e Gabriela. Falando um pouco da manipulação de medicamentos em farmácia hospitalar, preparação de citotáxicos em nutrição parenteral e enteral. Vou falar agora um pouco da introdução, que a farmácia hospitalar ela vai ser uma unidade clínica, administrativa e econômica dirigida por um profissional farmacêutico ligada hierarquicamente à direção do hospital e integrada funcionalmente às demais unidades de assistência ao paciente. Essa farmácia hospitalar não é responsável apenas pela provisão de produtos e serviços, mas também pela assistência prestada ao paciente. Como unidade clínica, o foco de sua atenção deve estar neste e em suas necessidades, bem como no medicamento como instrumento. Aqui vai ter uma figura do conceito da farmácia hospitalar, que vai ter a unidade clínica, a unidade administrativa, que é ligada à direção do hospital e integrada funcionalmente às demais áreas assistenciais. O setor de farmacotecnia hospitalar é o setor responsável pela manipulação das preparações farmacêuticas necessárias ao hospital, na forma farmacêutica, dose e apresentação adequada. A unidade de produção de preparações não estéreis, ela concentra toda a preparação de medicamentos não estéreis manipulados dentro do hospital. Tem como principal objetivo proporcionar a adaptação dos medicamentos insumos às necessidades específicas da população que atende. Aqui vai ter as principais atividades da unidade da produção de produtos não estéreis, que vai ser desenvolver formulação de interesse estratégico ou econômico para o hospital, fracionar ou reenvasar medicamentos comercializados pela indústria farmacêutica com finalidade de racionalização do consumo de medicamentos, fracionar e reenvasar ou preparar germicidas e saneantes necessários à asepsia, limpeza e desinfecção. A unidade farmacotecnia hospitalar, ela limita-se essencialmente às formulações e preparações não disponíveis, viabilizando que estas estejam em condições que garantam a sua utilização adequada e segura. Consequentemente, as suas atividades incluem o desenvolvimento e o controle de um número de formulações de preparações extemporâneas e também a unitização de medicamentos. Falando já das formulações manipuladas, que vai ter preparações oficinais e formulações magistrais, essas preparações oficinais, cuja formulação ela é descrita no formulário racional ou em formulários internacionais reconhecidos pela Anvisa. E as formulações magistrais são aquelas preparadas a partir de uma prescrição de profissional habilitado destinada a um paciente individualizado e que estabeleça em detalhes sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar. Falando da validade das formulações preparadas e magistrais e revasadas, o farmacêutico é responsável por estabelecer e determinar a validade dos produtos manipulados, de acordo com as características de cada substância, da embalagem e das condições de armazenamento. Todo medicamento manipulado deve apresentar no rótulo um prazo de validade apropriado, bem como a indicação de conservação e armazenamento. Vai ter como objetivo conhecer a preparação de citotáxicos, nutrição parenteral e enteral em farmácia hospitalar. Preparação de citotáxicos, nutrição parenteral, nutrição enteral. Os citotáxicos, eles vulgarmente conhecidos como citóticos e antineoplásicos, são medicamentos ou fármacos utilizados para parar a proliferação e crescimento de uma célula normal ou maligna. Eles são utilizados no tratamento de neoplasias malignas, quando a cirurgia ou radioterapia não são possíveis ou se mostram ineficazes, ou ainda como adjuvantes da cirurgia ou da radioterapia como tratamento inicial. Os profissionais que trabalham com citotáxicos devem ser altamente qualificados e treinados para manipular tais medicações. O número de pessoas que trabalham com citotáxicos deve ser pequeno, a preparação deve ser centralizada na farmácia hospitalar, instruções de segurança são obrigatórias em locais que haja manipulação de citotáxicos. O responsável pelo transporte de medicamentos citotáxicos deve receber treinamento específico de biossegurança em caso de acidentes e emergências.
A toxicidade conhecida dessas substâncias levou a considerar sobre seus possíveis efeitos tóxicos para os profissionais de saúde envolvidos nas etapas do circuito do medicamento citotóxico, que vão desde da recepção, transporte, armazenamento, manipulação, administração de CTX, as operações de limpeza e gestão de resíduos. Essas etapas de manipulação e administração de CTX por via intravenosa, elas vão exigir particular cuidado pelo que devem ser executadas por pessoal devidamente habilitado, respeitando-se as normas instituídas. Sempre que possível, a preparação deve ser centralizada nos serviços farmacêuticos. No local da preparação, devem existir quadros de resumo periodicamente atualizados, onde constam solventes e soros de diluição apropriados, as concentrações mais adequadas, a estabilidade após a reconstituição, diluição e outras indicações consideradas úteis. Os trabalhadores que entregam as atividades de manuseamento de CTX poderão estar expostos ao risco químico pelas seguintes vias: inalação, que vai ser respiração de ar contaminado, como por exemplo aerações de CTX, dérmica, contato direto ou contato com superfícies contaminadas, ingestão de alimentos contaminados ou contato mão-boca, após contato com superfícies contaminadas, injeção acidental, picada de agulhas ou outros objetos cortantes contaminados. Os medicamentos citotóxicos estão subdivididos em grupos, sendo eles as mostadas nitrogenadas, alquisofonados, etilemininas e metilemininas, nitrosurreias, triazenos, análogos de ácido fólico, análogos de pirimidininas, análogos de purinas, os produtos naturais, agentes diversos e hormônios e antagonistas. No grupo das mostadas nitrogenadas encontram-se os fármacos melecloretamida, ciclodosfamida, isfosfamida, melfano e clonambucil. Essa classe de medicamentos ela vai se caracterizar por terem medicamentos que afetam a síntese de DNA e a divisão celular, diminuindo assim a proliferação das células malignas. Entretanto, apresentam ação também nas células do fígado, rins e linfócitos maduros. O fármaco busulfano é o principal medicamento do grupo dos alquisofonatos. Esse medicamento geralmente tem a função de fazer a meliosupressão e depressão seletiva da granulocitopoiese por esse mecanismo de ação. Torna-se o fármaco de escolha primária para o tratamento da fase crônica da leucemia mielógena crônica. Já os representantes do grupo etilaminas e metilaminas são o oxametilamina e o tiopeta. Os medicamentos dessa classe foram trocados pelos medicamentos do grupo de mostadas nitrogenadas, entretanto, ainda são usados para fins específicos, como o tiotepa, que é usado como agente intravesical para tratamento de pacientes com câncer na bexiga, e a exametilina é empregada para tratamento de pessoas com câncer de ovário avançado, onde outra terapia foi ineficaz. E as nutrisurreias contêm seu grupo o estreptozina e castumicina, que são fármacos que têm uma grande aplicação no tratamento de tumores cerebrais e neoplasias gastrointestinais. A carmustina é um medicamento altamente lipossolúvel, sendo assim capaz de atravessar a barreira hematocefálica. Dando continuidade agora ao seminário, vou entrar na parte da preparação de citotóxicos. Grande parte dos medicamentos citotóxicos devem ser preparados antes da sua administração aos doentes. Esses medicamentos citotóxicos, eles são nada mais nada menos que substâncias que são empregadas no tratamento de neoplasias malignas. Nos centros oncológicos e grandes hospitais, os medicamentos citotóxicos são geralmente preparados nos serviços farmacêuticos por profissionais de farmácia, como a gente, e da nossa profissão, né? É fundamental o cumprimento rigoroso do protocolo estabelecido, assim como a utilização adequada de EPIs e do equipamento necessário para manipulações de tais fórmulas. Entrando agora na parte de instalações,
As infraestruturas para as preparações de citotóxicos precisam garantir tanto a proteção do produto como também das pessoas que vão operar. É importante que a manipulação ascética seja feita num local com ambiente controlado, que permita assegurar a esterilização do produto final. Deverá ser constituída por uma divisão destinada à preparação de sala limpa, que vai ser abordado mais na frente, essa parte de sala limpa, uma área de apoio logístico para arquivo de toda a documentação, uma área de armazenamento e uma área de lixos. Preparação centralizada. A implantação da preparação centralizada de fármacos citotóxicos é uma mais-valia para proteger o produto final contra contaminação microbiológica e de partículas e para diminuir a exposição de operadores a este tipo de agente. Muitas instituições localizam-se a UPC, no mesmo departamento do ambulatório de oncologia ou perto da ala de internamento, onde a quimioterapia é mais frequente administrada. Vantagens em termos de facilidade e segurança no transporte de agentes citotóxicos. Percorrer uma menor distância, o que diminui o risco de acidentes, bem como melhora a comunicação entre a farmácia, os médicos e o pessoal da enfermagem. Então é interessante diminuir essa distância. Como eu já falei, aqui é o sala limpa. Aí aqui tem um layout mostrando essa organização. As instalações para preparação de citotóxicos são constituídas por 3 áreas distintas, como pode observar na imagem abaixo. Você pode observar aí. Aí aqui vai ser dividido em 3. Tem zona suja ou preta, a zona semi-limpa e a zona limpa. Essa zona preta é a zona onde se procede à preparação do vestuário e dos materiais. Deve conter cabides para o vestuário do exterior e armários de armazenamento. Já na zona semi-limpa, antecâmara ou cinzenta, deve existir um lavatório dotado de torneira acionada por pé ou cotovelo. Acho que vocês já viram esse tipo, que permitem uma lavagem de desinfecção eficaz nas mãos e equipamentos adequados ao operador. Existe ainda um banco corrido que a separa fisicamente da zona limpa. A zona limpa, ascética ou branca, destina-se à preparação dos medicamentos em condições de asepsia e com um mínimo de risco de contaminação e segurança para o seu operador. Aí tem a câmara de fluxo de ar laminar, vertical, né? Classe 2, tipo B, onde deverão ser realizadas todas as operações. Tem a bancada de aço inoxidável, onde é colocado todo o material e medicamento citotóxico a utilizar, bem como os medicamentos já preparados. Para o caso de ocorrência de acidente, deverão existir lavatórios com água corrente, quente e fria para a lavagem da pele ou olhos. Caso ocorra algum erro, você possa ter o contato direto com esse preparação, né? Chegando na parte de construção, permitir o acesso fácil e adequado do pessoal a equipamento. Então é interessante que, quando for fazer a construção, deixar fácil esse acesso, né? O design da superfície da sala deve minimizar a probabilidade de derrame de partículas. As paredes e os pisos devem ser revestidos com uma superfície que seja lisa e durável. Os cantos e junções devem ser arredondados, principalmente nas junções parede-piso e parede-parede. Devem evitar saliências, prateleiras, armários e equipamentos desnecessários, de forma a reduzir a acumulação de poeira e facilitar a limpeza. As portas deverão ser simples. Os vestiários, minimização gradual de contaminação microbiológica por partículas da roupa, que vai ser utilizada nas operações estéreis. A sala ascética deve conter armários onde está o material e equipamento suplementar. A área de transferência de produtos
Já preparados consiste em uma zona com duas portas, uma do lado interior e a outra do exterior, com a particularidade de apenas uma das portas poder estar aberta de cada vez. Equipamento de lavagem de óleos de emergência e uma solução de irrigação ocular comercial ou de cloreto de sódio, 0,9%. Chuveiro de emergência é também uma medida de segurança a ser adotada. Aqui está umas imagens simbolizando os equipamentos de proteção individual, EPI. Como você pode ver, a utilização desses equipamentos são de extrema importância para a proteção da pessoa que vai manipular. Material de preparação de citotóxicos. A manipulação de citotóxicos deve ser realizada sobre um campo de trabalho estéril, como já foi citado logo atrás, e com características absorventes impermeáveis. A dimensão deve estar de acordo com o espaço disponível na superfície do trabalho da CFLV. Nunca bloquear os fluxos de ar verticais. Entrando agora na parte de agulhas, a utilização de agulhas deve ser evitada ao máximo. Só deve acontecer nas situações que não existe uma opção de material alternativo. A reconstituição e aspiração de citotóxico é por vezes aconselhada a utilização de agulha de calibre 18G ou 21G. Quando se utiliza ampolas de vidro, deve-se colocar um filtro de 5 micrômetros para a retenção de partículas. Seringas. Na preparação de citotóxico, deve usar sempre uma seringa com fecho Lewis-Lock, de modo a minimizar o risco de separação das conexões. Consiste numa junção entre duas peças, seringa, agulha e tampas, por rotação e por encaixe, o que permite reduzir a possibilidade de acidentes. Sistema de liberação de pressão. Este tipo de dispositivo possui dois filtros incorporados, um com 5 micrômetros, que retém qualquer partícula, e o outro de 0,2 micrômetros, que evita a formação de aerosóis durante a manipulação. Esta característica permite assim reduzir a ocorrência de diferenças de pressão entre o recipiente e a seringa. A conexão com a seringa deve ser realizada por um sistema Lewis-Lock. Outros: capuchos ou tampas de seringas ou obturadores, utilizado para bloquear seringas contendo citotóxico. Sistema para bolos é composto por um duplo tubo de extensão com conexão Lewis-Lock e válvula anti-retorno incorporadas, compressas tipo tecido não tecido, que são estéreis. Tem os contentores, soluções de diluição injetáveis de grande volume e bomba perfusoras. Preparação de tabuleiros, validação. Preparação de todo o material necessário para a execução da técnica. Documentos gerais. Após limpeza da câmara, a manipulação deve se reger por certos procedimentos técnicos, devendo-se seguir a ordem abaixo enumerada. 1. Cobrir a bancada da câmara com um campo esterilizado. 2. Colocar no interior da câmara o contentor de cortes para colocação de material inutilizado e compressas esterilizadas. 3. Pulverizar todo o material e fármacos com álcool a 30% com borrifador, antes de ser colocado no interior da câmara. Evitar borrifar o material excessivamente. Todo o material que for umedecido não ser reutilizado. Nesse sentido, este procedimento deve incidir apenas sobre o material que irá ser utilizado de forma a evitar desperdício. 4. Colocar duas placas de controle microbiológico, uma de sabor World e uma de gelose de sangue, mantendo-as abertas durante a manipulação. 5. Seguir a técnica asséptica durante a elaboração da câmara. 6. Após a conclusão do trabalho, retirar o material da câmara e voltar a limpá-la com uma compressa esterilizada embebida a álcool a 70%.
segundo a técnica descrita anteriormente. 7. Desligar a luz. 8. O motor da câmera deve ser mantido em funcionamento durante a semana e só é desligado no fim da semana, 15 minutos após o fim da elaboração. Técnica de preparação. Durante a preparação de citotóxicos, é essencial manter uma técnica correta, tanto na manipulação dos fármacos como nos procedimentos próprios de uma técnica asséptica, de uma forma de proteger a preparação da contaminação bacteriana, como o operador da contaminação com a substância. As salas possuem pressão negativa em relação à anticâmara, de forma a impedir o lançamento de pós no laboratório ou no meio ambiente, evitando contaminação cruzada, protegendo o manipulador e o meio ambiente. Este diferencial de pressão deve ser no mínimo 5 PA, pascais. Com uma periodicidade de pelo menos 12 meses, deverá ser verificada a eficácia do sistema ou dessas salas, sendo medida principalmente a eficácia e a velocidade de captura prevista no projeto e a contagem de partículas. Devem ser emitidos relatórios por empresa contratada. As matérias-primas deverão ser adquiridas somente de fornecedor qualificado, obedecendo à ficha de especificação. O farmacêutico determinará uma planilha de rodízio de manipuladores para realizar estas formulações com registros. Devem ser utilizados EPI próprios. Na pesagem para manipulação é realizada dupla checagem, operador e farmacêutico, com registro desta operação. A dispensação é mediante a orientação farmacêutica. No caso de antibióticos, deve ser salientada a necessidade de uso do medicamento pelo período preconizado pelo prescritor, mesmo que os sintomas tenham desaparecido. Central de misturas intravenosas. O preparo da dose unitária de injetáveis mistura intravenosas podem ser os seguintes: quimioterápicos e nutrição parenteral, outras misturas intravenosas, medicamentos, soluções e etc. As misturas intravenosas são os medicamentos diluídos ou reconstituídos para administração, inclui a solução de pequeno e de grande volume. O preparo dos medicamentos de uso parenteral requer estabilidade, esterilidade, a pirogenicidade e qualidade da solução parenteral manipulada. Estes são requisitos para a segurança e a qualidade da administração dos medicamentos ao paciente, de forma a prevenir os possíveis erros de medicação. As preparações para administração por via parenteral são destinadas por injeção direta, agulha ou infusão, dispositivos intravasculares. A implantação de uma central de misturas intravenosas é caracterizada como uma necessidade técnica, clínica e assistencial, principalmente no que se refere à redução de erros de medicação, manutenção das características físico-química, técnica asséptica, validade e estabilidade controlada. Via parenteral. Via parenteral é toda aquela que não precisa passar pelo sistema digestivo antes de chegar à corrente sanguínea. É indicada em pacientes inconscientes com dificuldade de deglutição, em pacientes com distúrbios gastrointestinais e quando há necessidade de uma ação rápida do medicamento. Via de administração parenteral de medicamentos. Intravenosa.
é a administração de um medicamento diretamente na veia, a fim de obter uma ação imediata do fármaco. Esta via é utilizada em casos de emergência. Intramuscular. Deposita o medicamento profundamente no tecido muscular, o qual é bastante vascularizado, podendo absorver rapidamente. Subcutânea. Quando há necessidade de fluxo mais lento do medicamento. Via indicada para medicação que não causa irritação. Essas preparações devem ser isentas de contaminações física, química e biológica. Por isso, todas as preparações injetáveis devem apresentar algumas características importantes: a pirogenicidade, esterilidade e a ausência de partículas estranhas nos medicamentos parenterais. Todas as etapas e procedimentos durante a manipulação das misturas intravenosas devem ser estabelecidas através de procedimentos operacionais padrões, o POP. As doses dos medicamentos são preparadas conforme a prescrição médica, de acordo com a dose e concentração pré-determinada. O farmacêutico é profissional responsável pela interpretação dos dados da prescrição, realização dos cálculos necessários, bem como é o responsável por estabelecer os critérios de estabilidade físico-química e microbiológica das doses preparadas. A nutrição parenteral manipulada deve ser retirada do refrigerador 30 a 60 minutos antes da administração. A administração da nutrição parenteral será do tipo contínuo, via bomba de infusão em 24 horas com fluxo constante, sem interrupção. O equipo será trocado a cada bolsa a ser infundida. Proceder à correta higienização da bomba de infusão conforme o procedimento da enfermagem. Indicações: no adulto, em situações pré-operatórias, em doentes portadores de desnutrição, com doença obstrutiva no trato gastrointestinal alto, complicações pós-cirúrgicas, lesões múltiplas, queimaduras graves, moléstias inflamatórias intestinais, exemplo, síndrome de Crohn e síndrome do intestino curto e etc. Na criança recém-nascida, prematuros de baixo peso, má formação congênita no trato gastrointestinal, diarreia crônica intensa e etc. Principais componentes: composição da solução. Uma nutrição parenteral típica para adulto pode ser representada pela formulação abaixo. Solução de aminoácidos totais 10%, 300 a 600 ml. Solução de glicose 50%, 300 a 600 ml. Cloreto de sódio 20%, 10 a 20 ml. Cloreto de potássio 19,1%, 5 a 10 ml. Fosfato de potássio 5 a 10 ml. Gluconato de cálcio 5 a 10 ml. Sulfato de magnésio 5 a 10 ml. Solução multivitamínica 10 ml. Solução oligoelemento 5 ml. Solução lipídios 20% TCl, TCM 100 a 200 ml. Uma nutrição parenteral é uma solução composta de múltiplas especialidades farmacêuticas, que somarmos os diversos princípios ativos e adjuvantes farmacêuticos que compõem a solução, obteremos um número que, dependendo da solução, pode atingir a 40 ou 30 índices diferentes. Tipos de nutrição parenteral. Quanto à via de administração. Nutrição parenteral periférica. Esse tipo caracteriza-se pela baixa osmolaridade, menos do que 900, das soluções, o que possibilita a infusão por veia periférica. Esta nutrição parenteral é normalmente empregada na fase inicial da terapia de nutrição parenteral, até que se estabeleça um acesso central ou em um paciente de curto tempo de terapia. Nutrição parenteral central. Esse tipo caracteriza-se
pela elevada osmolaridade, maior que 900. Sua administração em via periférica pode provocar flebite, devendo ser infundida em veia central de grosso calibre, normalmente veia cava superior. Quanto à composição da solução, sistema glicídico binário ou 2 em 1. Este sistema é composto por duas soluções de grande volume: solução de aminoácido, fonte de nitrogênio, e solução de glicose como fonte de energia. Sistema lipídico ternário ou 3 em 1. Esse sistema é composto por três soluções de grande volume: solução de aminoácido, fonte de nitrogênio, solução de glicose como fonte de energia e solução de lipídios como fonte de energia e ácido gráfico essenciais. Boa noite, pessoal. Dando continuidade sobre NPT, os cuidados no preparo são os seguintes: deve ser manipulada em sala limpa, classe ISO 7, em cabines de fluxo laminar, classe ISO 5, com pressão positiva. Deve possuir uma antecâmara para desinfecção e paramentação de vestuário próprio e adequado, que não libere partículas e esteja esterilizado. É necessário que todas as áreas devem ser precedidas de uma antecâmara com igual classe de controle à sala a qual dará acesso e possuir pressão menor que ela. Recomenda-se que pelo menos 20 trocas de ar por hora e que a sala possua cerca de 5 metros quadrados por cabine. Aqui a gente vê nessa imagem o grau de limpeza nas cabines e salas. As cabines de fluxo laminar são equipamentos destinados a promover uma atmosfera de ar com menor quantidade de partículas do que a atmosfera à sua volta. Isto se dá pela passagem do ar através de filtros EPA, filtros de alta eficiência, com a capacidade de reter 99,97% das partículas maiores de 0,3 micrômetros de diâmetro, forçado por ventiladores. Já a validação dos manipuladores pode ser feita através de um processo de enchimento simulado, conhecido como media fill. Dando continuidade nos cuidados no transporte e armazenamento, segundo a portaria 272/98, o transporte deve ser feito sob condições validadas, que garantem a integridade físico-química e de esterilidade do produto. A temperatura de transporte não deve exceder 20 graus Celsius. O tempo de transporte não deve exceder 12 horas. E o armazenamento que antecede a administração da nutrição parenteral deve ser feito em refrigerador exclusivo para medicamentos. E sua temperatura deve estar entre a mais de 2 graus Celsius a mais de 8 graus Celsius. E continuando, os cuidados na administração: assim que recebida da farmácia, a enfermagem, se não for utilizar imediatamente, deve armazenar a NPT em refrigerador próprio para medicamentos. A NPT não deve ficar exposta à iluminação direta ou fontes de calor. Deve também se manter um gotejamento rigoroso, conforme o plano de infusão, de acordo com a portaria 272. A infusão deve ocorrer em via própria, exclusivo para esta finalidade. Os procedimentos, antes de tudo, tem que ter maior cuidado, né? E higiene, além de tudo. Lavar bem as mãos com água e sabão antes de iniciar o preparo. No caso de dieta integral industrializada sobre a forma líquida, guardar o restante do frasco na geladeira. Verificar sempre o prazo de validade da dieta para evitar qualquer desconforto como náuseas, vômito e gases, diarreia. Controlar o gotejamento através do regulador. Quando o frasco com a dieta integral estiver pendurado e com o equipo conectado,
Deixar sempre a alimentação percorrer todo o equipe para retirar o ar. Após isso, conectar o equipe à sua sonda. A água deverá ser injetada após o término da dieta em cada horário para limpar a sonda adequadamente e evitar riscos de entupimento. Utilizar sempre uma seringa de 20 ml e injetar 40 ml de água filtrada ou água mineral pela sonda. O frasco, o equipe e a seringa são descartáveis, mas podem ser reutilizados enquanto estiverem em condições de uso, limpos, Se o paciente apresentar náusea, tosse excessiva, dificuldade respiratória ou qualquer alteração, suspender imediatamente a dieta e entrar em contato com o médico para orientação. O ideal é que a dieta prescrita pelo nutricionista seja administrada em todos os horários, como orientado. Desta forma, não ocorrerá nenhum prejuízo no fornecimento das necessidades nutricionais do paciente. Se isso eventualmente ocorrer, não tente compensar uma dieta perdida, dobrando o volume no próximo horário, pois pode causar desconforto gástrico ou diarreia. Bem, isso aqui foi o nosso seminário. Aqui são algumas referências de onde a gente fez o nosso trabalho. Falando a respeito das vias de acesso, a TNE deverá ser realizada por meio de sondas nasoenterais ou ostomias. A inserção da sonda deverá ser feita manualmente à beira do leito ou com auxílio endoscópico. Após a passagem da sonda, deve-se realizar um raio-x de controle. A sonda enteral deve ser em silicone ou poliuretano. Em pacientes ostomizados, as sondas de gastromias devem ser posicionadas através de técnicas endoscópicas. A gastromia endoscópica, GE, é menos invasiva e sua indicação deverá ter a atuação da EMTN. A realimentação do paciente após a GE pode ser iniciada nas primeiras 24 horas, sendo obtida o volume dietético total, meta nutricional prescrita em até 48 horas. Os tipos de sondas são 4. A sonda nasoenteral em posição gástrica, ANG, a sonda nasoenteral em posição intestinal, NJ, a sonda gastrômica, gastromia e a sonda jejunostomia. Nutrição enteral. Bem, apesar de mais fisiológica e com maior facilidade de administração e controle que a nutrição parenteral, pode desencadear eventos adversos que podem comprometer o sucesso dessa terapêutica. É dever de todos os profissionais da saúde promover a segurança dos indivíduos que são nutridos por dieta enteral. Devem ser observados todos os aspectos relacionados à terapia de nutrição enteral, iniciando-se pela prescrição e preparo, para garantir a segurança e a efetividade no processo, tema que será abordado nessa diretriz. A terapia nutricional enteral consiste na administração de nutrientes pelo trato gastrointestinal, através de um tubo, sondas ou ostomias localizadas no tubo digestivo. É empregada quando o paciente não pode ou não deve se alimentar por via oral, ou quando a ingestão oral é insuficiente. Para que ocorra a indicação da terapia nutricional enteral, é necessário que o trato digestivo esteja total ou parcialmente funcionando e, de modo geral, utiliza-se mais ou menos por 5 a 7 dias. Os métodos e técnicas de administração. Método intermitente gravitacional. A infusão de dieta é feita com volume, horário, tempo e gotejamento pré-determinados por meio de equipe gravitacional. O método intermitente com bomba de infusão. A infusão de dieta é feita com volume, horário, tempo e gotejamento pré-determinados por meio de bomba de infusão. As indicações geralmente para pacientes com hiporexia ou anorexia, incluindo gestantes que recusam-se a se alimentar pela boca, pacientes em risco de desnutrição e desnutridos, pacientes clínicos
e cirúrgico, com neoplasias pulmonares, esofagíacas, cerebrais, inflamação, trauma, síndrome do intestino curto e entre outros. Pacientes não cirúrgicos, fístula de traqueoesofágica, pacientes com nível de consciência rebaixado, disfagia grave secundária a processo neurológico e mesaesôfago, ressecção do intestino delgado e entre outros.